diz sobre o momento das duas equipes e aí também considerando sua manchete, seu destaque inicial sobre o comportamento de parte da fiel torcida. Muito bem. O que diz? Diz que tem um Palmeiras em reformulação e absolutamente respeitável, candidatíssimo ao título, porque também soube aproveitar a fase do Paulistinha para fazer uma porção de testes e ir chegando a conclusões, e também porque começa a botar toda a sua armada, que estava ali se recuperando e tudo mais, casos, né, principalmente do Paulinho, que jogou pouco tempo, mas já mostrou rapidamente a que veio, porque é um baita de um atacante. Então, se tem um Palmeiras que será forte, certamente, na temporada, e um Corinthians mal treinado, que permite arremates da entrada da área, como se fosse assim, entre que a casa é sua, e de fato a casa era do Palmeiras. Tem um goleiro que não está, e é difícil realmente você ter um goleiro reserva à altura do titular, mas embora o Donelli tenha feito boas defesas e evitado uma goleada, os 2 gols eram defensáveis. Mas o que você tem de mais formidável na repercussão do resultado no derby é que, veja, nem causou crise no Corinthians, como normalmente causaria uma derrota no derby. Mas o que tem acontecido com parte da torcida do Corinthians? O Mauro César fundou a Flamimimi, eu fiquei com inveja e estou fundando a Nano Fiel. Qual é a Nano Fiel? Olha, eu até entendo que o corintiano tenha festejado aquele 2-2, gol do Garro no último minuto, batendo falta, o Corinthians com 10, com o zagueiro no gol. Aquilo ali foi um resultado realmente, né, de deixar o corintiano satisfeito. Mas agora tinha corintiano, ou tem corintiano, que acordou domingo e hoje repete. Que legal, 2-0 foi pouco. O importante foi ter ganhado o Campeonato Paulista. Isso que sim, ganhamos deles. E estão festejando até hoje. A pequeno Corinthians, a ambição do Corinthians vira o Campeonato Estadual. E o que custou o Campeonato Estadual? O Hugo jogar no sacrifício, está fora. O Garro jogar no sacrifício, está fora. E o Corinthians me aparece com uma defesa, com os Mateus, com o Kaká. Realmente não é um time para aspirar a grande coisa, mas já é campeão paulista. O seu presidente deve ser ouvido amanhã pela polícia, no inquérito da Vaidbet, ouvido como investigado, não como testemunha, assim como o ex-diretor administrativo e braço direito dele, Marcelo Mariano, assim como o ex-diretor de marketing, Sérgio Moura, todos investigados. E segundo o repórter Tiago Salazar, de A Gazeta Esportiva, no relatório do inquérito, do delegado que preside o inquérito, com razões suficientes para saírem do interrogatório devidamente indiciados. E este presidente é defendido porque o time foi campeão, porque acredito na mentira dele que ele está pagando a dívida, quando ele está aumentando a dívida. E aí você vira defensor dos antecessores, que você criticava e apanhava da mesma nanotorcida, porque você criticava presidentes que também eram campeões, ou a MSI que também era campeã. E hoje esses caras são malhados, porque ficou claro que são responsáveis por grande parte do endividamento. Mas ninguém te pede desculpa.
e passa a te criticar porque você critica o atual lambanceiro, para ser educado. Então essa é a nanotorcida. Enquanto o palmeirense pensa grande, pensa em ganhar, enfim, o Mundial, o corintiano está feliz porque ganhou o 31º título paulista. Juca, bem lembrado sobre essa matéria que o Salazar traz hoje na Gazeta Esportiva, uma informação relevante aí sobre a investigação, sobre os rumos dessa investigação policial envolvendo o caso da Vai de Bet. E claro que no All Sport a gente vai acompanhando essa história também. Ô Trajano, Posso fazer só uma correção rápida? Juca, eu não fundei Flamimimi, eu a batizei. Jamais fundaria uma torcida de mimizentos. Eu batizei como Flamimimi o grupo de malas que reclamam de tudo o tempo todo. Agora, isso não significa que deva haver agenda positiva. Também não. Nada disso. Perdeu para o Central Córdoba, é pancada, é crítico, couro come. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. Isso é coisa de Corinthians. Ou de corintianos, não todos. Equilíbrio é tudo, né, Mauro? É criticar quando é preciso. É a nanotorcida, né, Juca? Ô Trajano, olhando para o lado vencedor dessa história, desse derby, a torcida do Palmeiras, que é uma torcida bastante crítica, vinha pedindo melhores atuações, né? Queria além de resultados, queria atuações, tanto que vaiu ao time em diversos momentos ao longo dessa temporada. Para muitos, nesse jogo de sábado, o Palmeiras teve o melhor desempenho de 2025 até aqui. Como você encarou esse desempenho do Palmeiras? Dá para pensar grande mesmo em 2025? Juca chegou a falar que sonha em ganhar o Mundial. Um super mundial muito difícil nesse meio de ano. Dá para pensar tão grande e dá para esperar pelo menos um desempenho melhor nesse ano com esses reforços que estão chegando? Primeiro eu senti uma dose de ironia do Juca, uma provocação, quando ele falou, enfim, pode conquistar um título mundial. Ah, tá. No encerramento da fala dele. Foi uma dose de ironia. Segundo, eu queria dizer para o Juca que uma parcela dessa nano, não sei o que torcida que você está criando aí, ela não mostra soberba, não. Ela mostra até fragilidade, fraqueza. Eu vou me agarrar no que me resta. Porque sabe que no sul-americano está uma vergonha, que no brasileiro não vai ter chance nenhuma. Então, o que resta? O paulista. Não é valorizar o paulista como uma conquista sensacional. É o que sobrou. Porque o que vem pela frente é triste. Em relação ao Palmeiras, maravilhoso, jogou bem, esmagou o Corinthians. No sábado, eu participei do Fim de Papo e fiz ficou meio assim, chocante. Olha, o Palmeiras esmagou tanto, foi tão superior ao Corinthians, que me lembrou o meu querido Arsenal contra o Real Madrid. Aí, opa, que isso? Não, foi. Aconteceu, o Arsenal esmagou o Real Madrid, assim como o Palmeiras esmagou. Agora, mais uma vez, o Abel me chateia, para não dizer outra coisa. Mesmo na vitória, a arrogância dele permanece. Isso que você perguntou, foi uma exibição, foi a melhor exibição do Palmeiras dos últimos tempos, sim. O Palmeiras não vinha jogando bem. E jogou muito bem. Jogou o que se esperava dele, com esses reforços, o Paulinho entrando, né, o Vitor Roque mais atuante e tal, fazendo gol, no gol sendo anulado. Mas ele não foi a melhor atuação, vocês só olham para resultados, aquele jogo que nós perdemos foi melhor do que é. Ele não se contém, eu já fui taxado de mal-humorado durante muitos anos, quando eu fazia o cartão verde lá na TV Cultura. Mas o mal-humorado de plantão nos últimos anos do futebol brasileiro é o Abel. Mas voltando para a bola jogada, o Palmeiras mostrou aquilo que se esperava. Teve até um desfalque lá em cima do jogo, entrou, o Murilo sentiu uma contusão. Tem elenco, tem jogador, tem tudo a seu favor, só não tem a seu favor lá no Barueri, porque um jogo como esse, com levar 19 mil torcedores, é um vexame. É um derby, é para ser jogado em estádio que reúna no mínimo 50 mil pessoas para cima. Mas mostrou, por isso está liderando o campeonato, que tem muita lenha para queimar, vai ser o grande protagonista do campeonato ao lado do Flamengo. E por que não achar que tem chance do Mundial? Por que não?
um time que tem, jogadores que tem, experientes e tal, pode fazer brilhareco lá fora, sim. Arnaldo, tô te olhando aqui enquanto o Trajano fala, você tá só balançando a cabeça aqui. Tava concordando? Estava concordando, não discordando. Eu também acho que o Palmeiras não assume isso, publicamente, mas o Palmeiras montou um time para disputar um Mundial com alguma chance. Você não teria investido essa bala. Vamos combinar, né? E o Palmeiras tem jogadores muito bons, acho que dessa vez... Eu estava vendo aqui, Luiz, a escalação, né? Bruno Fux acabou de chegar. Sim. Mikael acabou de chegar. Emiliano Martins acabou de chegar. Vitor Roque acabou de chegar. Facundo Torres acabou de chegar. Lucas Evangelista, que não jogou. Exato. Então, esses 5 que começaram contra o Corinthians acabaram de chegar. Mais o Felipe Anderson, que veio na janela do meio do ano passado. E que agora que está se encontrando mais. Quando veio também o Maurício. Aí o Trajano cita o Lucas Evangelista, o Paulinho que entrou. O Palmeiras, nas 2 últimas janelas, o Palmeiras foi muito além de qualquer outro clube, inclusive do Flamengo. Para formar um elenco, eu acho que o Abel... Não dá para ter mau humor com tanto jogador bom, cara. Né, Trajano? Mas a gente vai... O mau humor é quando você não tem nada. Quando, sei lá, o Abel acho que não precisa ficar... tanto na defensiva. E aí, enfim, o time fez uma partida boa. Eu acho que isso deu a perceber, né? Eu acho que a gente não estava conseguindo ver a qualidade dos jogadores do Palmeiras com um time desempenhando bem em campo. Isso a gente não tinha conseguido até então. Conseguimos ver. Aí tem um outro detalhe, que aí, nessa largada, nessa maratona até o Super Mundial, aí é melhor que o Flamengo. É o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras já ganhou as 2 na Libertadores. Pouquíssimos times ganharam as 2 na Libertadores. O Flamengo perdeu do Central Córdoba, em casa e deu aquela chacoalhada. Então o Palmeiras está confortável na Libertadores e está com 7 pontos no Brasileiro. Então, aí, pelo elenco que o Palmeiras montou, eu acho que está condizente com o que eu esperava. E o grupo do Palmeiras no Mundial não é nada... O grupo... Porto, alguém está acompanhando o Porto jogar? Tá difícil o Porto. É o europeu do grupo do Palmeiras. Não estou dizendo que o Palmeiras é favorito a conquistar o Mundial, mas acho que o Palmeiras tem chance de surpreender. É um dos brasileiros que tem chance de surpreender. Mas, né, é aquilo. É uma temporada que a gente não sabe ainda qual vai ser a prioridade de cada time. Eu acho que o Palmeiras montou um elenco proporcional ao que o Botafogo montou ano passado. Pelo menos para brigar por Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo, que é difícil. Ele não conseguiu ainda na era Abel. O Flamengo do Jorge Jesus conseguiu, o Botafogo do Arthur Jorge também. E quem sabe, é o que a torcida do Palmeiras quer, cara. Não é só a brincadeira da esquina, né? Não tem Mundial. É cada vez mais difícil, nesse formato ainda mais, mas a gente não sabe também, não tem a menor ideia de como os europeus vão encarar esse Mundial. Se vão encarar no final da temporada, como eles encaram aquele no formato tradicional, que é no meio da temporada, o Interclubes, ou se vão encarar para valer, se o Guardiola vai achar uma oportunidade, já que ele está fora da Champions, não vai ganhar o inglês, de ganhar o Mundial em cima de outros europeus. Pode acontecer, a gente não tem ideia ainda, é uma primeira edição. E acho que o que o Palmeiras fez foi montar um elenco milionário, investiu mais do que em todos os tempos, para disputar todas as competições com chance de vencer, incluindo o Mundial, por que não? Tem chances, Mauro, porque esse Mundial sempre foi colocado